Olá, seja bem-vindo à Essência, um programa onde a mensagem de salvação vai além do púlpito e as perguntas dos nossos convidados podem ser respondidas. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o tema do sermão, que foi os personagens da cruz. Eu te convido para juntos entendermos a essência desse sermão. Olá, em nosso programa hoje foi um programa muito especial, se tratando do sermão do dia, falando sobre personagens da cruz. E quem pôde nos trazer essa bênção de hoje foi o pastor Lelis. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Obrigado. Obrigada pelo sermão. E nossas convidadas são duas irmãs queridas, a Damares, que já faz parte aqui da nossa igreja do Juvevê, e a Dayara, que está nos visitando. Seja muito bem-vinda, Dayara. Seja bem-vinda, Damares. Obrigada. Pastor, nesse primeiro momento, a pergunta que eu faço, refletindo um pouco sobre a pregação que teve como tema personagens da cruz, como esses personagens podem refletir no nosso relacionamento hoje, nos dias atuais? Na verdade, eu nem diria como eles podem refletir, porque eles refletem. Não existe a possibilidade deles não refletirem. Todos eles têm... cada um deles tem uma característica que acaba se encaixando com a nossa natureza pecaminosa. Sim. Sabe? Então, Pilatos, ele foi um covarde, nós às vezes somos covardes, ele deu mais valor ao cargo do que a Jesus. Às vezes a gente também inconscientemente faz isso. Barrabás, ele gostou da bênção de ter sido substituído e não morrer, e Jesus morrer no lugar dele, e às vezes a gente também gosta da bênção, mas não quer seguir Jesus. Enfim, se fosse citar todos, a gente se encaixa um pouquinho em todos. Agora, isso deve nos servir de lição para justamente o que nós não devemos fazer. Então, grande parte dos personagens da cruz, eles tinham a natureza pecaminosa como a nossa, só que eles terminaram a vida deles no erro, no defeito. Então, o que cabe a nós é, depois de nós analisarmos a vida deles, a gente se reconhecer neles, mas mudar aquilo que eles não mudaram. Entendi. Damares. Pastora, minha pergunta é: por que a Santa Ceia e o lava-pés são feitos até hoje? Tá. Bom, de uma forma simples, eu responderia o seguinte: porque Jesus mandou. E quem é seguidor de Jesus obedece às ordens de Jesus, né? Ele deixou várias ordens expressas. Algumas foram muito claras. E uma delas foi essa, né? Façam isso em memória de mim. E é interessante que você citou o lava-pés e a Santa Ceia. A Igreja Adventista, ela tem como hábito, dentro da Santa Ceia, ter o lava-pés. Porque no momento em que Jesus, ele, digamos assim, inaugurou a Santa Ceia, era uma cerimônia que já existia para os judeus, mas ele deu um significado novo, então inaugurou esse significado. Ele colocou alguns elementos. Ele colocou o suco, ele colocou o pão, mas ele também colocou o lava-pés. Esses foram os elementos básicos da ceia que Jesus inventou. Então, nós priorizamos manter o lava-pés da mesma forma como mantemos o pão e o suco, porque este foi o exemplo que Jesus nos deixou. Dayara, sua pergunta. Por que a crucificação de Jesus foi o único meio para a salvação? Veja, esta é uma pergunta muito complexa e muito ampla. Mas eu diria o seguinte: o pecado exigia um castigo. E o castigo tinha que ser a morte. No momento em que nós nos tornamos pecadores, então nós merecemos morrer. E quando eu falo morte, eu falo a morte eterna, aquela que não tem chance de ressurreição, não tem chance de voltar a viver na volta de Jesus para ir para o céu. É a morte eterna. Então, se a gente pecou, tem que morrer. Só que Deus veio com uma nova proposta.
eu vou fazer o castigo cair não sobre vocês, os seres humanos. Eu vou fazer cair sobre o meu filho, para que vocês tenham chance de salvação. Foi uma segunda chance, foi uma chance que Deus deu. A primeira foi a criação, o ser humano pisou na bola. Aí veio Deus com uma nova proposta. Tá bom, eu vou dar uma chance para vocês. Vocês vão ter uma chance de salvação e de vida eterna lá no futuro. Eu vou deixar o castigo cair só sobre o meu filho. E por que foi em Jesus? Foi pelo seguinte, porque o castigo era a morte eterna. Qualquer ser humano, qualquer criatura, até anjos, que são seres criados, se eles pagassem esse castigo por serem criaturas, eles não conseguiriam voltar da morte. Porque o castigo é morte eterna. O único ser do universo que conseguiria morrer a morte eterna e voltar a viver da morte eterna é quem é o doador da vida. Por isso que foi Jesus, que é um ser da divindade. Amém. E pastor, conta pra gente, qual é a essência do seu sermão de hoje? A essência é de que a cruz estava rodeada de pecadores. Cada um com seu pecado particular. E quando nós nos aproximamos da cruz, nós rodeamos a cruz de pecado e de pecadores. Nós somos esses pecadores. Os personagens da cruz são simplesmente nossos representantes. É importante que a gente tenha em mente sempre que a cruz, ela aconteceu por causa dos pecados. E nós somos os culpados da morte de Jesus. E se nós reconhecermos isso, nós teremos a chance de reconhecer o nosso pecado, de reconhecer a necessidade de Jesus e, por fim, de sermos salvos. Amém. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Nosso programa está terminando agora, mas sábado que vem, no próximo culto, estaremos novamente aqui em mais uma Essência. Eu gostaria, pastor, que o senhor pudesse fazer uma oração conosco. Ok. Querido Deus, obrigado pela Santa Ceia hoje. Obrigado, Senhor, porque nós temos a chance de recebermos o Teu perdão. Nós te pedimos que cada um que está assistindo este programa seja alcançado pelo poder da cruz, pelo Teu sangue, para que seja perdoado dos seus pecados e deixe de ser um personagem que simboliza o pecado para ser um personagem que simboliza a graça de Jesus. Nós oramos no nome do nosso Salvador. Amém. Amém. Amém.